agora eu não sei se os aplausos são verdadeiros ou por medo, depois de tudo que foi dito nessa noite. Para conseguir pensar no que eu traria de tema para o Speechvox dessa edição, eu precisei revisar um pouquinho os temas que eu trouxe para as edições anteriores. E quando eu comecei a fazer essa revisão, eu percebi que todos os temas que eu abordei nas outras edições eram temas bastante complexos, temas pesados, bastante provocativos. E aí, quando eu pensei no público que eu teria aqui, eu falei, olha, eu quero fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu quero ser mais leve, eu quero ser mais suave. Eu quero achar um tema que, de repente, não traga tanta complexidade assim. E aí eu comecei minha pesquisa, e a ideinha batendo na minha cabeça, e eu cheguei numa conclusão. Eu cheguei à conclusão de qual tema eu vou apresentar para vocês. E dessa vez eu prometo que vai ser bem tranquilo. Eu vou falar de um assunto super suave. Eu vou falar sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Qual o sentido da vida? Será que existe um sentido para a vida? Eu sei que uma porção de pessoas, ao longo do tempo, já olharam para essa pergunta e tentaram encontrar respostas, e, de fato, é motivo para várias correntes filosóficas. Mas eu, Janine, sempre evitei me fazer essa perguntinha. Talvez um dos motivos seja pelo medo do que eu ia encontrar de resposta, ou ainda por medo de não encontrar nenhum tipo de resposta. Mas seria inevitável que, se eu fosse abordar o sentido da vida nessa apresentação, que eu não fizesse a pergunta para mim mesma, qual o sentido da minha vida? Então, hoje, eu vou falar sobre algumas reflexões que eu fiz sobre essa questão. Mas eu não precisava partir do nada. Eu poderia estudar o que outras pessoas falaram sobre o sentido da vida. E aí, na minha primeira etapa, eu basicamente fui até a livraria e absolutamente tudo que tinha escrito sentido da vida na capa, eu comprei. O cartão de crédito que luta depois. Pior que ele lutou e ele venceu. E aí, o problema nesse tipo de pergunta complexa é que quando você faz essa pergunta, você normalmente não encontra respostas, você só encontra mais perguntas. E depois da livraria eu fui para os podcasts, vídeos no YouTube. Só que isso não foi suficiente, eu precisava de mais. Eu comecei a sentir que todas as respostas que eu ia obtendo, que às vezes eu achava até bastante vagas, não conseguiam me trazer o senso de resposta que eu precisava. Então eu cheguei para uma terceira etapa, e essa etapa foi até bastante perigosa, porque eu saí basicamente por aí perguntando o sentido da vida para todo mundo que cruzava comigo. As pessoas entravam no... Eu lembro que a Tabata tá aí? Ah, Tabata, eu pego ela depois. A Tabata estava um dia saindo do escritório e ela ainda não tinha me respondido. Eu falei, Tabata, te mandei uma perguntinha muito importante lá no seu WhatsApp. Responde para mim, por favor. Na hora que ela abriu, estava lá, qual o sentido da sua vida? Eu saí mandando no grupo para os meus alunos, qual o sentido da sua vida? Eu sentava no bar e aí eu conversava com os meus amigos, eles começavam a contar alguma coisa e eu, de repente, falava assim, tá, legal, mas qual o sentido da sua vida? Chegou num ponto que eu cheguei a perguntar para o ChatGPT qual é o sentido da vida dele. E ele me respondeu. E aí eu não sei qual é a parte mais absurda, se é eu ter perguntado para ele ou o ChatGPT ter me respondido e ele ter uma resposta para o sentido da vida dele. E eu não ter uma para mim. Aí eu comecei a ficar basicamente obcecada por toda essa pesquisa. E as coisas começaram a mostrar que não estavam dando muito certo quando um dia eu estava em casa tentando preparar uma outra fonte que eu tinha encontrado para conseguir entender sobre essa ideia do sentido. E eu perguntei para a Alexa qual o sentido da vida dela. Nesse ponto, a minha esposa ouviu da cozinha e ela olhou para mim, assim, bem no fundo dos meus olhos. E ela fez assim, meu anjo, eu acho que chegou o momento de você falar com a Marcela, minha psicóloga. E na hora eu nem me dei conta, eu virei para ela e falei assim, nossa, mas isso faz muito sentido. Obviamente, a psicóloga, a única fonte que eu não fui procurar. Vou mandar uma mensagem para a Marcela perguntando qual é o sentido da vida para ela. E aí ela me olhou assim e fez assim, não é para isso. Foi nesse momento que eu entendi o que ela estava querendo me dizer. Só que no mesmo ponto, eu tinha acabado de encontrar uma fonte que eu estava bastante curiosa para entender o que ela poderia me dizer. E eu consegui negociar com ela para que eu assistisse pelo menos mais essa fonte. E depois eu saía tentando montar a minha apresentação, eu saía tentando pelo menos ver se eu encontrava algum tipo de senso de resposta, alguma direção.
E essa fonte era um desenho animado. Olha que inofensivo. Que mal pode fazer um desenho animado? Eu falei assim, não, essa fonte pode ser a melhor de todas as fontes, porque é um desenho animado. E no desenho animado, feito para criança, deve ser a resposta mais pedagógica, mais didática que eu vou encontrar. Com certeza vai ser bem mais tranquilo. E esse desenho é o Incrível Mundo de Gumball, no episódio A Questão. Então, eu fui lá, coloquei na televisão o Incrível Mundo de Gumball, eu aumentei o volume, fiquei atenciosa, assim, sentadinha no sofá e falei, agora sim eu estou pronta. Qual o sentido da vida? Vamos explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feita. 1, 2, 3. Se achar que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante, uma folha é gigante, tem perspectiva, pois é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Se achar que tem um problema, você mata um robôzinho. Lembre que na visão geral sua vida é um nozinho. Nem o sol maior que todos nós, nos faz até perder a voz, mas isso é só desse sistema, tem maiores no esquema. Via Láctea, e não esqueça do universo. Isso é só o que conhecemos, são gigantes nós pequenos. Ele é tão minúsculo e relevante então. Está no lado escuro dessa rocha, é só um mísero grão. Sua vida dura um século na Terra ou até menos, mas aqui 100 anos são flecha, um bebê, um aceno. Então, certeza é o problema, se sua vida está no chão. Lembre que na visão geral sua miséria pequena, micro, mini, fútil, sensitivo, chata, boba, ruim, azeda, velha, lamentável, a vida é só um grão. Eu sinto que nesse momento eu fui desfalecendo no sofá e eu fui escorregando até ficar desse jeito aqui, no chão, quando eu assisti esse desenho. Porque ele me lembrou que, apesar dessa pergunta ser bastante complexa para mim e bastante complexa para nós como seres humanos, perto da imensidão que é o universo, perto de toda a Via Láctea, enfim, ela é nada, ela é irrelevante, ela é muito pequena. Só que é nesse momento que eu comecei a ouvir uns ruídos que foram ficando um pouquinho mais fortes. E esses ruídos são os sentidos universais. E eu me agarrei neles para ver se pelo menos eu encontrava respostas negativas sobre o meu sentido da vida. Pelo menos eu ia por eliminação. E eu vou chamar o primeiro sentido universal para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer isso de um jeito que vocês vão ter certeza que eu perdi muito do meu bom senso nessa pesquisa. Porque a minha esposa ela falou para eu não fazer isso. A minha irmã pediu assim encarecidamente que eu não fizesse. Os meus alunos, se soubessem o que eu vou fazer, me pediriam para que eu, por favor, não fizesse. Até os meus cachorros me pediriam. Eu vou cantar. Eu vou cantar. E como eu não vou pagar esse mico sozinha, vocês vão cantar comigo. Vocês vão cantar comigo. Porque eu tenho certeza que a música que eu vou cantar, todo mundo aqui conhece. Então eu começo e depois vocês continuam comigo. Combinado? Vamos lá. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender Hakuna Matata. Aí, beleza? Eu aprendi esse gesto com meu aluno, que é maestro Kleber. Não sei se ele ainda está aí. Obrigada, Kleber. Hakuna Matata é o primeiro sentido universal que eu quero apresentar para vocês. A filosofia de vida que vem da África Oriental, que fala sobre, que é muito replicada e que ficou bastante conhecida por Timão e Pumba, e que fala sobre a busca pela felicidade, que prega a ideia da boa vida, que faz a ideia da fuga ao sofrimento. Tem uma jornalista, Sandra Kiala, que ela fala que a ironia da filosofia Hakuna Matata é que a gente sabe que a vida é lotada de problemas, mas que a profundidade dessa filosofia também está na forma como a gente encara esses problemas da vida.
E ela é tão interessante, eu confesso que eu coloquei até como título da minha palestra Hakuna Matata, porque dos sentidos universais ela é a que mais me atrai. E foi, inclusive, a filosofia que o Simba viveu por algum tempo, enquanto ele estava ali tentando curtir um pouco mais o presente, curtir a sensação de estar focado nos prazeres da vida, de ver a vida com mais leveza, com mais otimismo e tentar fugir daquilo que era sua dor. Só que a gente sabe que não dá para fugir da dor também. Eu sei que eu já tive e eu sei que vocês também provavelmente já tiveram momentos que não foram sem sentido, nem sem significado, mas certamente não foram também felizes. Eu sei que mesmo nesses momentos, vocês sabiam que a vida de vocês valia muito a pena ser vivida, mas eles não eram um momento que vocês conseguiam encontrar a felicidade, simplesmente a desvalorização dos problemas. E é por isso que eu não posso ignorar aqui, nesse momento, um segundo conhecimento, que ao mesmo tempo que ele adversa, ele complementa a filosofia Hakuna Matata, que vem, na verdade, do psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl. O Frankl fala para a gente que o sentido da vida ele não está na busca pela felicidade direta, mas na ideia de encontrar um propósito significativo. O Frankl fala também que, mesmo nas condições mais terríveis, o ser humano é capaz de encontrar, sim, um significado para a própria existência. Então, ao mesmo tempo em que Hakuna Matata nos lembra sobre a ideia de não focar nas adversidades da vida e trazer mais alegria para o nosso presente, o Frankl mostra que, às vezes, o próprio sofrimento em si pode ser uma fonte ali de crescimento e transformação, e muitas vezes inevitável, todos nós vamos passar. E é por esse motivo, por esses dois conhecimentos se contraporem e se complementarem, que eu não poderia afirmar que o sentido da minha vida seja a busca pela felicidade ou a felicidade em si. E aí, o Frankl, ele traz uma palavrinha bastante importante que está bastante difundida, foi até alvo de muitas falas aqui nesse palco hoje. Ele fala para a gente sobre o senso de propósito. E o propósito é justamente o próximo sentido universal. O propósito é um senso de direcionamento, é aquilo que traz para a gente a sensação de realização, de motivação. E até aqui parece que é até uma boa forma da gente pôr significado para a nossa vida. Só que quando a ideia do propósito alinhado ao trabalho aparece, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Tem uma palavrinha na cultura japonesa que é bastante semelhante ao nosso senso de propósito aqui no Ocidente. Essa palavrinha é o Ikigai. O Ikigai seria a soma daquilo em que nós somos bons, com aquilo que o mundo precisa, aquilo que nós amamos e o que nós somos pagos para fazer. E o primeiro problema que eu trago com relação ao propósito como sentido da nossa vida vem justamente dessa definição dele. O que acontece se a gente não consegue encontrar uma dessas 4 pontas? O que acontece se a gente só consegue ter na nossa vida aquilo em que nós somos bons, aquilo que nós somos pagos, o que o mundo precisa, mas que definitivamente a gente não ama? Ou que a gente ama, que o mundo precisa, que nós somos bons, mas que nós não somos pagos para fazer e, portanto, a gente não consegue sobreviver disso. A vida deixaria de ter sentido, então? O segundo problema tem a ver justamente com uma coisa que foi discutida agora há pouco aqui em cima, que é a velocidade com que o mundo muda. E aí, para pensar, como que a gente poderia atrelar o sentido da nossa vida a um propósito e pensar que esse propósito, o que a gente está atribuindo sentido, pode não existir em pouquíssimo tempo. Quando a gente falava de mudanças no passado, as mudanças para fazer com que áreas profissionais deixassem de existir ou precisassem se adaptar, demoravam décadas, às vezes até séculos. Mas quando a gente olha para o futuro, e já não é tão futuro assim, a gente percebe que essas mudanças elas estão muito mais aceleradas. E que agora a gente está falando de menos de décadas para que profissões deixem de existir e a gente tenha a necessidade de se adaptar e se reinventar. Então, quão frágil seria atrelar o nosso sentido da vida a essa ideia do propósito profissional e transformar toda a nossa vida nesse propósito em si e daqui a algum tempo ter que adaptar, depois adaptar novamente. E o terceiro, que eu considero mais complexo porque a gente enfrenta as consequências dele já no presente, é a mercantilização do propósito. Porque se a gente gosta, dá para trabalhar ainda mais. Até porque agora já nem é mais trabalho, agora é paixão, é missão.
E aí, com essa ideia do alinhamento entre propósito e o trabalho, vem e começam a surgir alguns termos. O workaholic, agora a produtividade é a moeda, a alta performance, tem que dar o sangue, vestir a camisa, vamos para cima! E eu nem entendi para cima de quem, para cima do quê. E aí, rapidamente, a gente começa a perceber que aquilo que até então deveria trazer sentido para os nossos dias, aquilo que deveria trazer prazer para uma das atividades que a gente mais vai fazer ao longo da nossa vida, que é trabalhar, começa a se transformar no trabalho em excesso. É como se um ilusionista muito habilidoso apresentasse para a gente uma carta bastante bonita, em que a gente encontra o nosso senso de utilidade, a gente encontra o nosso prazer, a nossa satisfação, a ideia de que nós estamos contribuindo para algo maior, enquanto a gente está focado nessa carta, enquanto a gente se distrai com ela de forma muito bonita, ele faz um passe de mágica e substitui rapidamente ela por uma carta que traz o trabalho em excesso e a gente nem percebe. Para pensar, como que está, dê uma olhada, uma boa olhada, como que está a vida das pessoas que afirmam terem encontrado um propósito naquilo que elas fazem, ou encontrado amor por aquilo que elas fazem. Ou se vocês são essas pessoas, deem uma olhada agora na própria vida de vocês. E eu falo com propriedade aqui porque eu me incluo nesse grupo. A gente precisa entender como que está essa vida, porque tem duas formas que eu, pelo menos, uso em sala de aula como diagnóstico para essa questão. A primeira, uma ótima forma de você fazer essa análise, é que se eu te convidasse agora para subir nesse palco, ou se eu pedisse para você se levantar e falar um pouquinho sobre você, se apresentar, logo após o seu nome, viria a sua profissão? Ou aquilo em que você trabalha? E se eu tirasse o fator profissional, você sentiria dificuldade de falar sobre você? Esse aqui já é o primeiro problema. Essa simbiose reducionista de que nós somos apenas aquilo que a gente faz é bastante perigosa quando a gente está falando dessa lógica. O segundo problema é a memória. O que você lembra dos últimos 7 dias da sua vida? Eu sei que vocês fizeram milhares de coisas, eu tenho certeza disso. Mas quanto que vocês lembram da própria vida nos últimos 7 dias? Quase nada. Eu tenho certeza que também é bem pouco. Por quê? E por que isso acontece? Quanto mais eu faço essas perguntas, mais eu ouço pessoas me falando que elas sentem uma dificuldade muito grande em ter o funcionamento de uma boa memória e, ao mesmo tempo, elas sentem que o tempo está passando numa velocidade muito grande. A memória é a nossa cola do tempo. Ela é o nosso acervo individual de experiências, é a nossa biografia. Só que a memória ela não funciona com essa velocidade. Então, o que aconteceu aqui? O propósito alinhado à nossa jornada profissional fez com que a gente não percebesse e começasse a trabalhar ainda mais. E o trabalho em excesso fez com que a gente precisasse ser multitarefa para conseguir dar conta de tudo. Mas, para ser multitarefa, a gente não consegue executar todas as nossas atividades com foco, com atenção, com experiência. Então, a gente precisa ligar o piloto automático para a maioria delas. E piloto automático só dirige, ele não tem memória. Tem uma frase que, na verdade, a Maria Rita Kell fala no Café Filosófico, que eu particularmente gosto bastante. Na verdade, é um relato de um paciente dela que ilustra bem isso que eu estou falando aqui. E ele fala para ela que ele sente que ele tem vivido mais ou menos assim. Eu sinto que eu preciso trabalhar logo, para terminar isso aqui logo, para chegar em casa logo, para comer logo, para dormir logo, para acordar logo, para comer logo, para trabalhar logo, para viver logo, para morrer logo. Porque por mais que a gente não vá morrer, de fato, mas quando a gente começa a correr com tanta pressa e sem memória, o único lugar que a gente chega mais rápido é realmente no fim. Porque a gente não consegue perceber o tempo correndo junto com a gente. E a gente focou muito, a gente tentou com muita força modificar aquela roda. Nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos, morrer. Mas até agora, o máximo que a gente conseguiu acertar foi na reinvenção da mesma roda. Nascer, crescer, trabalhar, 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 talvez casar, talvez ter filhos e certamente morrer. E é justamente por esse motivo, por todas essas contrariedades,
E apesar de amar tudo que eu escolhi fazer na minha vida e amar a minha profissão, que eu não consigo falar para vocês que o sentido da minha vida é ter encontrado um propósito no meu trabalho. E o terceiro sentido universal, Deus, o mais complexo de todos e com certeza o mais polêmico. Qualquer coisa que eu fale aqui sobre Deus, com certeza vai ser muito simplista diante da complexidade que serviria para explicar esse capítulo em específico. Mas eu não poderia deixar de apresentar Deus nessa minha fala, porque a gente acabou de ver o quanto foi importante a ideia a questão da evolução das religiões para a gente, enquanto sociedade, que a gente conseguiu só se organizar e crescer e se transformar em sociedades cada vez mais complexas por conta dessas religiões. E existem, inclusive, várias referências que atribuem o sentido da vida e Deus como o grande significado para a nossa vida. Tomás de Aquino, no século XIII, através da teoria da Suma Teológica, falava que a felicidade suprema só pode ser encontrada através da união com Deus. O Søren Kierkegaard, pai do existencialismo, no século XIX, falava que a fé é o sentido último do ser humano. Mas para saber se Deus responderia a resposta que eu tanto queria, para saber se Deus era de fato a resposta para o sentido da minha vida, eu precisava antes me fazer duas perguntas. A primeira é se eu acredito em Deus. E a segunda, de qual Deus nós estamos falando. E essa segunda, inclusive, foi feita por Yuval Harari em um dos seus livros que eu li recentemente e eu achei bastante interessante a provocação. Seria o Deus de Spinoza? O Deus que é encontrado na natureza? O Deus que a gente não tem muitas explicações sobre? Seria aquele Deus que não é retratado com características humanas, que não é uma entidade, mas sim uma força que permeia todo o universo? A resposta cosmológica para as perguntas que a gente não consegue ter resposta. Por que existe tudo e não nada? O que é a consciência e como que ela permeia o nosso cérebro? Da onde se formou o universo e o que existia antes do Big Bang? O que existe e se existe alguma coisa depois da morte? A gente não tem, nem está próximo de ter a resposta para nenhuma dessas perguntas. E a elas nós atribuímos, a todas elas, a Deus. Esse Deus, que é um Deus bastante misterioso, um Deus sobre o qual a gente não tem praticamente nenhum tipo de informação, a gente não sabe sobre quase nada dele. Esse é o Deus dos filósofos. Só que esse Deus não me foi ensinado, esse Deus eu estudei muito para encontrar a percepção sobre ele. O segundo Deus é o legislador, o grande legislador do mundo. Esse Deus, assim como o primeiro, ele também é a resposta para todas essas perguntas que a gente não consegue fazer a resposta. Mas a parte curiosa é que sobre esse Deus a gente conhece até demais. A gente sabe tudo o que ele gosta e o que ele não gosta, o que ele aprova e o que ele desaprova. A gente sabe, inclusive, com detalhes, o que ele pensa sobre a moda, sobre a comida, sobre o sexo, sobre a política. A gente retrata ele, muitas vezes, em ilustrações com características humanas. E, em outras vezes, nós invocamos esse homem bravo, esse senhor bravo, que está sentado no céu para justificar muitas das nossas convicções, das nossas leis, dos nossos próprios conflitos. E aí isso sempre me soou como um grande contrassenso em si mesmo, porque como seria possível Deus explicar, ao mesmo tempo, todas aquelas perguntas para as quais a gente não tem nenhum tipo de resposta e a gente não está nem perto de ter, e então a gente não sabe sobre nenhuma daquelas questões, a gente não consegue explicar nenhuma delas, mas ao mesmo tempo a gente consegue explicar com tantos detalhes Deus. E o segundo é, por que essa força criadora da infinitude, que é todo o universo, estaria tão preocupada com regras tão mundanas? A minha relação com Deus se tornou muito difícil quando eu ainda era bem novinha. E um dos motivos para isso é o fato da própria forma como Deus se manifesta nos livros sagrados, e aqui falando na concepção tradicional teísta, que é a que eu fui criada, que compreende o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Na Bíblia, no Alcorão e no Tanakh, que inclui o Torá, Deus, Alá, Jeová, em diversas passagens é retratado como amoroso, misericordioso, compassivo. Só que, ao mesmo tempo, em outras passagens,
ele aparece e aparecem coisas mostrando punições severas para as pessoas que não seguem suas leis e até genocídios de povos inteiros. E eu confesso que desde muito cedo eu consegui aterrorizar pelo menos 3 catequistas com quem eu tive contato, porque eu nunca consegui entender essa lógica de uma vírgula invisível que a gente aplicava e que atribuía as palavras tão bonitas de Deus. Amai ao próximo, vírgula, desde que ele creia na mesma coisa que você. E aí, com todas essas perguntas, é óbvio que só viriam ainda mais perguntas. E quando eu paro para olhar toda a história da humanidade e a nossa evolução, eu fico pensando que crer em Deus deveria ter nos transformado em pessoas mais bondosas, pessoas mais empáticas, pessoas mais acolhedoras, pessoas que gostam das pessoas, certo? Se a resposta para isso for sim, por que até hoje tantas pessoas seguem se violentando e se matando em nome dele? E por todas essas contradições, por todas essas questões, eu não fui capaz de afirmar minha crença nele. E por não ser capaz de afirmar minha crença nele, ele também não poderia ser a resposta para a minha primeira pergunta. Mas se os sentidos universais não são capazes de responder a essa minha pergunta, será que é porque não existe sentido para a vida? Será que é porque não existe essa resposta, não existe nenhum sentido? Teve um momento da minha pesquisa que eu confesso que eu cheguei quase que a essa conclusão. E, apesar de toda a minha pesquisa ter me dado uma grande fadiga mental, ela por si só já teria sido bastante importante e proveitosa para mim. Mas eu cheguei no resultado. Eu cheguei numa resposta. E o sentido da minha vida está justamente nas nossas humanidades. O sentido da minha vida é explicado em coisas que a gente vive. Quando eu vou a um show e eu ouço minha música favorita e eu sinto o meu corpo arrepiar e os meus olhos marejarem, eu sei que a minha vida tem sentido simplesmente para conseguir ter esse tipo de experiência. Quando eu vejo pessoas que eu amo fazerem coisas extraordinárias ou coisas completamente ordinárias, eu percebo que minha vida tem sentido simplesmente por ter tido a oportunidade de conhecer essas pessoas. Quando eu chego em casa e eu cheiro profundamente o pescocinho de todos os meus doguinhos, a minha vida ela se enche de significado. Quando eu estava aí nessa plateia e eu vi daí de baixo os meus alunos, que muitos deles falavam que muitas vezes não se viam aqui em cima ou não achavam que poderiam estar aqui em cima. Eu sei que eles foram brilhantes aqui hoje, mas eu nem precisaria ouvi-los para falar que tudo valeu a pena. Quando eu volto para a casa da minha família, eu percebo que a gente criou um dialeto que é falar apenas na língua dos filmes e que só a gente entende e qualquer outra pessoa ficaria confusa. Quando eu vejo que os meus amigos eles param absolutamente tudo que eles estão fazendo porque existe um de nós que está fazendo alguma coisa e eles precisam prestigiar ou simplesmente quando um de nós quer colo. Quando eu como uma comida comum, quando a minha esposa ri tão forte que ela faz o barulho do porquinho, todos os dias seguintes, depois daquele dia que eu achei que eu não sobreviveria. O sentido da minha vida é o amor. O amor pela vida, o amor pelas experiências, pelas pessoas, pelas coisas. Então, essa é a resposta? Não. Essa não é a resposta, essa é a minha resposta. Mas, para encontrar essa resposta, eu precisei primeiro encontrar Sartre. Sartre falava para a gente que a existência precede a essência, o que quer dizer que a vida não nasce com um sentido pré-determinado. Mas ele chama a nossa atenção para as nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, para o fato do nosso poder de escolha, o que pode ser, ao mesmo tempo, angustiante ou libertador. E a própria prova disso é que existem mais de um tipo de resposta, eu apresentei 3 sentidos universais, eu saí fazendo essa pergunta para várias pessoas e elas me responderam. E com as respostas dessas pessoas, eu montei, inclusive, uma nuvem de palavras que não foi projetada, mas que traz ali os sentidos universais, mas, ao mesmo tempo, traz várias outras palavras que não têm nada a ver com eles. E o fato de que ninguém está certo e absolutamente ninguém está errado também. Nós somos pequenos diante da imensidão que é o universo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos singulares e únicos.
únicos, inclusive, responsáveis por encontrar o sentido da nossa própria vida. Porque, no final das contas, o sentido da vida é o significado que nós damos a ela. Muito obrigada.